Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje, no Respeita a Minha História, vamos contar a história de Jailma, a nossa atleta do que, rapaz? Do atletismo brasileiro, onde ela é corredora e é campeã dos 400 metros, aí é um fenômeno aí que está surgindo no Brasil e que vai comentar aí sobre sua trajetória, sobre Olimpíadas, sobre os seus títulos, sobre tudo aí. Ela daqui a pouquinho estará aí conosco, vai acompanhando, vai deixando suas perguntas também. Já chegou, hein? Já chegou aí, já está aí conosco. Daqui a pouquinho ela está entrando para falar com a gente. Vai contar aí tudo sobre sua trajetória, sobre títulos, sobre competições, como ela foi parar no atletismo, sobre Olimpíadas. Quiser a hora, aí o pessoal vai entrando aos poucos aí na nossa live, é assim mesmo. O pessoal vai meio lentinho, igual uma tartaruga, mas daqui a pouco começa a chegar aí, começa a entrar na nossa live e vai compartilhar aqui com a gente, a conhecer a Jailma, essa atleta brasileira aí, vai contar tudo aí conosco. Fala aí, grande Aloísio. O Janeco aqui já tá com a gente também. É isso aí, galerinha. Vai entrando aí, já vai bolando as perguntas aí para ela também, hein? A hora que quiser aí, Jailma, a gente começa que a galera vai entrando aos poucos aí. Aí a gente vai bater esse papo aí gostoso. E contar também que, olha aí o Chapolin Jorge, hein? Ô, Chapolin. Grande abraço, amigo. Contar também que as Olimpíadas, como foi alterada, né? Ela vai contar aí como que é, como que foi. Favorável ou desfavorável, né? Para alguns atletas nós já conversamos. Vem para Jailma. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Tá me ouvindo legal aí? Tô, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Primeiramente, queria te agradecer, tá, por estar aqui no Respeito à Minha História, onde a gente bate um papo, conhece um pouco do atleta, conta as histórias, os micos, também conta aqui também. E conta também sobre as Olimpíadas, né, que é o auge que todo mundo quer esperar. Queria te agradecer mais uma vez, Jailma. Eu que agradeço pelo convite, né? E agora vamos aguardar o pessoal que vai entrar aí, que vai interagir com a gente. Eu tô agradecida, por estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha história e minha trajetória de vida. É isso aí. Hoje você tá morando aonde? Eu Que moro em São, local do Brasil? Ah, em eu São moro, Paulo? é isso, eu moro em São Paulo, em São Bernardo. Ah, em São Bernardo. Pô, eu Isso. tô, eu tô aqui do lado, aqui, eu tô aqui na Vila Prudente, Moca, aqui próximo, Ai, é pertinho. pertinho. Aí tem um local legal, né, para treinos, né? Tem parques legais, tem umas coisas legais para treino em São Bernardo, no grande ABC, para falar a verdade. Então, na verdade, como estava fechado, né, a gente não tinha muito acesso, na verdade, em parques. O local onde eu estou treinando agora é, tipo, é lá no Ibirapuera, ali no Obelisco. Então, a gente tem um lugar lá específico onde a gente está dando continuidade aos treinos agora. Sim. Tem aquele espaço grande que é em São Caetano, que é para ginástica. Lá também abre para vocês do atletismo ou não? Onde era a antiga pista de São Caetano, da BMF, então, na verdade, Isso. tá fechado ainda, né? Eu treinei lá durante Hum. 14, 15 anos, né? Só que agora, tipo, só quem treina lá é o pessoal que é específico da cidade, que é de São Caetano. Puxa, que chato, hein? Porque É, aquele é um espaço legal, né, meu? Porra, os realmente, caras, em vez de evoluir, os caras regridem, né? exatamente. Ô Jailma, para dar o pontapé inicial, eu faço uma brincadeira aqui no início, que é a pergunta que você mais ouviu na sua vida quando criança, que era aquela assim, o que você vai ser quando você crescer? O que que passava na cabeça da Jailma? Então, na verdade, eu pensava em tudo, menos ser atleta, porque eu nunca tive a vivência. A família não era de atleta, então a gente, na verdade, eu nasci no interior da Paraíba, né, numa cidadezinha chamada Taperoá, e eu me criei em João Pessoa. Então, na verdade, eu sempre estudei,
desde criança, nunca fui nada voltado para o esporte, mas era uma pessoa muito imperativa, eu era, entendeu? Aí foi assim, eu não idealizava ser atleta, na verdade, né? Mas com 11 anos eu comecei minha vida esportiva, que foi muito cedo, na verdade, né? Então eu tô até aí hoje. E lá na Paraíba já tinha noção, assim, já tinha alguns locais para treinos ou ainda não? Foi tipo E, correndo em ruas, alguma coisa assim, alguém avistou? não, na verdade eu fui descoberta por uma professora, né? Na educação física na escola, a professora Célia, que através de uma brincadeira lá, de corrida, inclusive, eu ganhei das meninas e foi disputar com os meninos para ver quem ia ser o campeão geral. E nessa disputa eu ganhei do menino. E através dela, ela me indicou um projeto que tinha na Universidade da Paraíba, né? Que era um projeto de iniciação. Aí ela foi, me falou se eu tinha interesse, né? Como a gente ainda estava recém-chegado do interior, não tinha muito conhecimento em relação a isso. Aí eu cheguei em casa Uhum. com minha mãe, que tinha, através da aula de educação física, eu ganhei uma corrida e a professora falou que tinha um projeto na universidade e que tinha interesse para eu conhecer. E foi quando eu falei com minha mãe permitiu para que isso acontecesse. Aí eu fui até lá, a professora me apresentou ao professor Pedrinho, que era um dos coordenadores de lá da época, e falou, né, que estava interessada, que eu treinasse, né, na verdade, pela minha desenvoltura. E eu comecei na escolinha. Na verdade, eu comecei na escolinha, era 3 vezes na semana, né, onde a gente praticamente começava do zero, a gente começa do zero, mas passa por todas as provas. E ali você vai se desenvolvendo para ver se sua habilidade é corrida, se é salto, se é arremesso. Uhum. Então foi através desse pontapé que eu iniciei o atletismo. E ó, é interessante o que você está falando, porque antigamente nas escolas, a gente até brinca que nas escolas tinha futsal, tinha handebol, tinha um pouquinho de atletismo, um pouquinho de basquete. Então o pessoal já desenvolvia alguma coisa onde os próprios professores já falavam, ó, eu acho que esse aqui tem talento, esse aqui não. E hoje é muito difícil sair de uma escola, alguém pensando em ser um atleta, principalmente de atletismo, né, Jailma? Sim, exatamente. E hoje o incentivo é muito pouco, né, nas escolas. Então, antigamente a gente tinha isso, tinha essa vivência, né, na verdade. E hoje em dia a gente não vê isso nas escolas. Então, é muito triste, na verdade, porque ao invés de melhorar o esporte, está só piorando cada vez mais, né? Verdade. E aí você comentou que você entrou com 11 anos, né? 11 anos para o atletismo é cedo ou já está um pouquinho tarde? Não, é muito cedo. Então, eu conheço alguns atletas que começaram muito tarde, com 17, 18 anos. Então, Nossa. o atletismo é bom você começar cedo porque você começa nas categorias de base, né? Na época eu tinha Uhum. pré-mirim, aí depois vinha menor, juvenil. Então, eu peguei todas essas faixas etárias. Então, para mim foi muito bom. Então, na verdade, eu acho que quanto mais cedo você começa no esporte, eu acho que você tem uma vivência maior. Então, eu acho que isso é muito bom. Sim, a experiência principalmente, né? Porque você passa por todas as etapas de criança, de adolescente, e você já via, quando você chega na fase adulta, você já vira um atleta de verdade, né? Sim, exatamente. A gente começa a ter vivência desde cedo, então você começa a ter ideia mais ou menos dos seus objetivos, né? Quando você entra na carreira esportiva, então acho que quanto mais cedo você começa, mais uma visão melhor você tem. Sim. Qual que foi a sua inspiração do atletismo? Que você olhava e falava assim, nossa, um dia eu quero chegar a essa pessoa. Então, na verdade, as pessoas às vezes me perguntam isso, se eu tenho algum ídolo, se eu tenho alguém assim que me inspiro. Na verdade, eu não tenho, assim, sabe? Lógico que cada um tem sua história de vida. Como o atletismo é um, digamos que um esporte pobre, que a gente fala assim, né, no linguajar popular, que a gente se encaixa desde cedo, é um esporte que a gente tem vivência, tem histórias de todas Uhum. de todas as partes, então eu acredito que cada um tem sua história triste, sua história feliz, cada um tem sua trajetória. Lógico, a gente às vezes admira uma pessoa que já tem vários, várias histórias, né? Vários, como é que eu posso falar? Uma trajetória, digamos que muito elevada quando você inicia. Então, como eu era muito nova ainda, não tinha muita visão em relação ao que era atletismo, não tinha muito conhecimento de muitas coisas. Depois que eu fui competindo, tendo uma visão de competições internacionais, você vai tendo visibilidade em outros esportes. Então, na verdade, Uhum. a categoria, desde cedo, era o Bolt, que era sempre destaque, desde as categorias
de base até o adulto. Então, ele sempre foi um cara assim que começou o resultado muito cedo. Então, acho que é um cara assim inspirador para muitos atletas, na verdade. Ah, e isso não tem a dúvida, porque esse cara é um fenômeno. É, Esse, exatamente. esse cara é um fenômeno. E viu no esporte uma saída para que consiga uma vida melhor, né? Isso é o mais de legado que eu acho que ele deixa é essa situação, né? Que viu no esporte a única forma de ter uma vida melhor, né? Isso aí eu acho que é o que espelha muita gente, né? Sim, com certeza. Eu acho que o esporte abre muitas oportunidades para os jovens, né? Só que apesar de tudo que está acontecendo, né? Então, não tem tanto investimento. Então, mas eu acho que Sim. aquele que gosta mesmo do esporte, eu acho que busca um objetivo, independente de qual área você está atingindo. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Verdade. E qual que foi a maior dificuldade ali no começo para você? Porque eu acredito assim que todo mundo tem uma dificuldade logo no início, porque já o esporte já não é não é muito visto, né? Que é o atletismo, não tem muito investidores e normalmente são os patrocínios que continua te mantendo, né? E qual que foi a maior dificuldade aí? Então, na verdade, desde cedo, assim, a gente nasceu numa família bem humilde, né? Na verdade, então a gente não tinha uma condição financeira legal para poder se manter. Através do esporte. Porque logo quando eu comecei na Paraíba, tinha eu e mais duas irmãs que praticavam a modalidade. Então, para a gente viajar, tinha que custear, digamos que a passagem. A alimentação era por conta da confederação. Então, a gente, em relação a isso, a gente tinha alimentação gratuita. Mas a condução, digamos que era em nível norte-nordeste ainda na época, a gente tinha que custear. E a gente não tinha condições. E meu treinador sabia realmente a história da gente. Então, teve até uma situação que muito triste, que foi uma das primeiras competições que tinha, que era até em Recife, que eu tinha que competir. E, na verdade, eu cheguei em casa comentando com minha mãe, que tinha sido convocada para competir uma competição. Só que, para eu poder ir para essa competição, eu tinha que custear a passagem. E minha mãe não tinha condições de estar custeando. E ela falou assim, ó, infelizmente você não vai para essa viagem, porque a gente não tem condições, o dinheiro que a gente ganha é para outras funções de casa, e você não vai. E eu comecei a chorar desesperada, que queria competir, que queria competir. E ela, não, mas fica tranquila, na próxima você vai e a gente faz de tudo. Aí, enfim, resumindo, eu cheguei pro meu treinador, falei assim, Pedrinho, infelizmente eu não vou poder ir competir porque eu não tenho condições de pagar a condução. Aí ele meio que me chamou de canto, né? Falou assim, Djalma, fica tranquila porque a gente vai custear tanto a sua passagem quanto a da sua irmã. Então aquilo ali para mim foi, sabe, uma alegria imensa de poder ir competir a primeira vez em outro estado, na verdade, que era a minha primeira competição. E aquilo ali fiquei muito satisfeita. E dessa competição, eu fui o destaque da competição, que eu ganhei 3 provas, que na época eu corria, saltava. Então eu fui o destaque dessa competição e eu acho que eu fui a única paraibana, na verdade, que trouxe 3 medalhas. Então para mim foi muito satisfatório. O pouco que eu tinha, eu consegui retribuir nas pistas, que foi o que eu sabia fazer. Então eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu acho que dificuldade todos têm no início, porque é normal, só que a gente tem que tirar daquela dificuldade algo prazeroso, algo que vai nos sacrificar lá na frente, mas que vai valer a pena. Então, eu acho que no início é difícil para todo mundo. Ó, você comentou aí da primeira competição, você sabe mais ou menos a idade que você tinha? Eu acho que eu tinha de 11 para 12 anos, eu acho. De 11 para E 12 ali anos. já sentiu o gosto do pódio? Como que foi sentir aquilo ali? Com 11, 12 anos, o pessoal já subindo num pódio. Como que é o gosto disso? Não, é prazeroso, porque na verdade eu estava com o intuito que ia competir por ter pouca experiência, né, na verdade. Então, eu falava assim, eu vou competir, estou muito ansiosa, tem outras concorrentes que eu não sabia como é que eu ia reagir. Mas como o pouco que eu tinha treinado, eu estava confiante para aquilo, desde sempre. Eu sempre fui assim, pode ter Uhum. inúmeras pessoas na minha frente, inúmeras pessoas competindo, mas se eu estou bem comigo mesmo, eu tenho que confiar no meu trabalho, eu tenho que confiar em mim mesmo. Então, eu falei assim, não, agora eu tenho que esquecer as pessoas que estão do meu lado e tem que lembrar e focar no que eu fiz. Então, seja o que Deus quiser. Então, para mim, eu sempre fui dessa, assim, sabe? Eu tenho que confiar em mim, Uhum. no meu trabalho, que as coisas vão fluir. E realmente foi isso que aconteceu. E ó, uma coisa que é muito difícil, eu não sei se você passou por isso também, que é a relação do estudo com o esporte. Você ser estudante e ser
uma atleta, isso aí é difícil demais, né? Exato. Eu falo que até a quinta série eu acho que eu era uma excelente atleta, uma excelente estudante. Depois que eu comecei no esporte, o negócio foi só dando. Lógico que a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Em viagem, Sim, estudo, e tudo mais. A gente tem que priorizar também o estudo, porque é muito importante, que a carreira de atleta é muito curta. Então, depois a gente tem que ter, digamos que, uma sobrevivência, né? Tipo, tem que ter algo a mais depois do esporte. Então, mas é dificultoso, mas a gente tem que tentar levar as duas coisas, porque acho que o estudo, além do esporte, é o que vai abrir oportunidade para você depois, né, de sua carreira. sim. É uma coisa que eu acho que o Brasil está muito atrás ainda, no sentido igual dos Estados Unidos, né? Que ele, pelo contrário, se você é um atleta, ele quer mais que você estude para você ser um grande atleta, porque ele sabe a importância que isso existe e para que isso lá na frente reflete nos atletas. E para Uhum. você também concorda com isso que eu acho que se o Brasil começar a dar uma olhadinha mais assim no sentido, se é um atleta, então não vamos facilitar ele, tipo assim, igual o pessoal fala, né? É só ir Uhum. na escola. Não, não é só isso. Ele tem que aprender, principalmente para um atleta que vai viver o mundo inteiro aí, tem que falar em outras línguas, não é verdade? Sim, eu concordo. Até muitas vezes eu ia para a faculdade, tinha hora que eu ficava, sinceramente, eu ficava vegetando às vezes, porque eu chegava na semana de prova, semana de competição, que viajava, chegava na hora da prova, então às vezes eu nem estudava, eu falava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Caramba, eu não estudei, fiquei a semana inteira viajando, porque querendo ou não, você tem que conciliar um pouco do estudo, né? Sim. E competições. E você saber lidar com a pressão dos dois lados. Então é difícil, assim, sabe? Mas eu falava assim, não. Às vezes eu falava com o professor, falava, ó, tô viajando, vou chegar tal dia, teria como, não é que facilitar, mas, tipo, dar outras opções, Uhum. entregasse um trabalho depois, ou uma Sim. apresentação que fizesse, né, em outro horário. Então, tipo, é tudo questão de conversar, mas eu acho que a gente também tem que saber lidar com tudo isso, porque a gente tem que estudar, querendo ou não, isso é importante. Sim. E aí, qual que foi a hora ali que da virada de chave que você falou assim, nossa, eu acho que dá para eu ser atleta mesmo. Você tem essa noção da viradinha de chave? Então, na verdade, com 13 anos foi minha primeira seleção brasileira que eu peguei, né? Que eu comecei a me destacar na Paraíba. Então, foi meu primeiro sul-americano que eu fui, né? Fiquei em segundo lugar. Eu fazia salto em altura, não fazia corrida ainda. Então, a viradinha de chave que eu falo, assim, porque quando eu vim na Paraíba, eu já tinha competido em competições internacional, já tinha sido quarta colocada no Mundial de Menores. Então, eu já tinha Uhum, uma bagagem, digamos que grande, assim, para minha idade, né, na verdade. Mas a uhum. chave, assim, que teve uma responsabilidade a mais para mim foi quando eu recebi a proposta para vir morar aqui em São Paulo, que veio eu e minha irmã. Então, eu tinha acabado de fazer 18 anos e minha irmã tinha 13. Então, na verdade, Nossa, eu sempre falo, era uma criança cuidando da outra, porque a responsabilidade sim. era uma responsabilidade muito grande, assim, sabe, de vir. Eu tinha noção realmente de vir para cá, mas para competir voltava. Eu voltava para casa dos meus Uhum. pais. Então eu tive que vir para cá, tive que me adaptar ao frio, né? Tive que a minha irmã que era muito mais nova que eu e daí eu falei assim, realmente agora a responsabilidade mudou e eu tenho que encarar tanto para cuidar dela quanto cuidar de mim. Então eu tinha que realmente me virar e falar assim, realmente agora eu cresci, né? Eu virei uma mulher e tenho uma responsabilidade a mais, tanto de atleta como de pessoa, né? Então isso me ajudou muito, sabe? A ter outros pensamentos, a começar a dizer assim, realmente agora eu cresci, agora eu tenho que começar a ver com outros olhares. Então foi a partir desse momento. Você acha que o grande nicho do atletismo foi o pontapé inicial foi vir para São Paulo? Porque eu acho que nos outros estados fica mais difícil, né? São Paulo tem mais visibilidade, não é, Jailma? Então, na verdade, quando eu recebi a proposta para vir morar aqui em São Paulo, foi eu e minha irmã também, que é atleta, né, a Jusilene. Uhum, Então, na Paraíba, eu tinha pouco recurso na época. Então, a gente era muito nova. Então, eu já era campeã brasileira, já era campeã sul-americana, tinha sido quarta colocada no Mundial de Menores. Então, já era um currículo muito grande para a minha idade.
Só que a gente não tinha muito reconhecimento lá. Na verdade, o meu Uhum, treinador buscava patrocínio, só que era muito difícil. Então, sempre, não tem, não dá. Aquelas desculpas de sempre. Então, na verdade, uhum, quando surgiu essa oportunidade de vir aqui para São Paulo, a gente não pensou duas vezes. A princípio, minha mãe meio que bloqueou, porque assim, ela tinha muito receio de deixar nós duas, pelo fato de eu ter completado 18 anos logo recentemente, e minha irmã era muito nova, então ela ficava com muito receio. Já meu pai não, meu pai sempre falou assim, não, se é seu sonho, se é uma oportunidade a mais, vocês têm que ir buscar. Então, acho que dali foi que surgiu grandes oportunidades aqui em São Paulo. e dentro do atletismo, você comentou que você competia outras coisas, né? Qual que foi a hora que você falou assim, cara, eu acho que a corrida é o melhor para mim? Então, na verdade, eu optei por correr, não foi nem eu, foi meu antigo treinador, né, o Rabassa, que eu mudei de prova foi quando eu me lesionei, a primeira vez, o joelho, né? Eu tive ruptura rompi o ligamento cruzado, Nossa. saltando, que eu fazia provas combinadas. Então, mesmo depois da cirurgia, eu sentia muita dor no joelho. Então, aquilo ali me possibilitava de saltar. Então, era muita dor. Eu treinava, mas com constantes dores, todos os dias. Então, era muito difícil dar continuidade a provas combinadas, porque era muita exigência. Então foi quando Uhum, o meu antigo treinador optou por eu tentar correr, na verdade, o 400, porque dentro do heptatlo eu sempre fui um pouco não, eu era rápida, né, no 200, então ele falava assim, Jaima, vamos fazer um teste. No 400 eu falava assim, não, ô Rabassa, eu acho que não sei, porque eu não vou conseguir correr, eu não sei se eu vou conseguir ir bem, né? Ele falou assim, não, mas fica tranquila, porque isso aí é adaptação, é questão de treino, e se não der certo, você volta. E acabou que eu comecei a fazer minha preparação do 400 em 2008. Então, uhum. para você ter noção, eu saí em 2007 para início de 2008. Então, foram 8 meses só de treino e foi quando eu consegui o índice para a Olimpíada. Com 8 meses de treinamento de uma prova para outra foi quando eu consegui o índice da Olimpíada. Então, foi Nossa, uma mudança muito radical, mas que valeu muito a pena. nossa, mais para frente eu vou comentar sobre a Olimpíadas, mas isso é um fenômeno, né? Porque é uma mudança, é muito brusca, né? No esporte é uma coisa de doido. Uma hora é igual a gente brinca, que você vai dormir uma pessoa e acorda já outra, porque é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Exatamente, exatamente isso. E qual país que você saiu e primeiro, assim, um dos países que você saiu e você se encantou pelo atletismo, pelo seu esporte, né? Você falou, nossa, esse país aqui, o pessoal ama o atletismo. Eu falo que foi o Canadá e os Estados Unidos. Eu acho que esses dois países, eu acho que foi que me marcou muito. Então, esses dois países, assim, eu falo até hoje que foi um dos melhores que eu já conheci. E qual foi o país que você passou mais dificuldade, ou pela língua, ou pelo clima, né? Porque isso influencia bastante, né? Ah, pelo, pelo clima e pelo lugar, eu acho que é a China. Eu acho que é tudo muito difícil lá, sabe? Tipo, para você se adaptar à comida. Eu acho que a China, enfim, foi a China. Ó, a maioria da galera fala que passou vários micos na China. É, Você na também passou. Vamos contar algum mico que você ou alguma amiga pagou, mas não fala quem é, pelo amor de Deus, não vai entregar ninguém aqui. Mas alguma situação que você fala assim: nossa, eu passei essa situação aqui. Amigo é direto. Isso aí é normal. Mas não foi nenhuma coisa constrangedor. Mas eu acho que pelo fato de você não falar a língua deles, né, é muito difícil. Então, você mais vai fazendo as coisas por mímica. Se você pegava um táxi para ir em qualquer lugar, se tivesse alguém realmente que falasse a língua deles mesmo, ou inglês muito aprofundado, a gente se perdia, porque tipo, eles não falam nada de inglês, então é muito difícil. Não que eu falo um inglês fluentemente, eu entendo quase nada, na verdade, né? Mas eles não falam nada, então é muito difícil. Mas eu acho que foi a China, digamos. E lá é difícil, porque tem vários bequinhos, né? A galera pode se perder nesses bequinhos, é tudo igual, todo mundo deles são iguais, meu, é muito difícil. Umas comidas meio exóticas, assim, que eu Nossa, mas não dá pra comer, não. horrível.
Agora nós temos a parte chinesa aqui no Brasil, né? Que é o 25 de março, virou a China do Brasil, né? Então Ah, mas você. fácil, é tudo mais fácil, porque eles falam um português meio enrolado. Se eles falassem assim lá, tava bom, mas nem isso. Então a gente tem que se. É. E qual competição que você chegou? Você falou assim: ah, eu vou, mas eu acho que não vai acontecer nada. E de repente, você mesmo se surpreendeu com você. Aconteceu alguma coisa desse gênero contigo? Ah, é que eu me recordo, assim, em relação ao quê? A Ah, é resultado? que assim, porque às vezes você não tá tão bem para uma competição. Aí você vai, mas você não tem noção, assim, fala assim: ah, eu acho que eu não vou conseguir medalha, mas eu vou competir. E de Ah, repente você consegue. eu já competi em inúmeras competições, mas eu acho que o que me marcou até em relação ao resultado foi o Mundial de Menores em 2004, porque eu fui classificada em duas provas, né? Que era o salto em altura e as provas Uhum, combinadas. Então, pelo fato de ser minha primeira competição, assim, um primeiro mundial, na verdade, a gente não vai com tanta expectativa, a gente vai, lógico, tem que competir igual por igual. Mas como é uma competição muito grande, você fala assim, ai, caramba, tem outros atletas que devem ser melhor que eu. Você não vai com muito intuito, fala assim, eu tenho que com tanta cobrança, pelo fato você fica uhum. muito assombrado com tudo no início. Mas a partir do momento que você entra ali na pista para competir, você tem outra visão totalmente diferente. Então, eu acho que foi lá que realmente eu tive essa impressão. Que no final E, eu achava que ia atingir uma certa pontuação, na verdade, atingi outra, né? Melhorei mais de 300 pontos na época. nossa, É, e fiquei por 19 pontos, na verdade, por não subir no pódio. Mas eu acho assim, puxa. exatamente. Não atingir medalha, na verdade, mas você ir para um campeonato mundial e ficar entre as quatro do mundo, então tem um significado tremendo. Então, acho que foi lá que me marcou muito. Agora, E dentro de. Né? E dentro de todas as competidoras junto contigo, tem algumas que é a nossa pedra no sapato. Quem que é a sua pedra no sapato? Você fala, meu, não vou dormir à noite porque eu vou ter que enfrentar essa mulher, meu. eu não tenho essa, sabia? Tipo, aí eu fico pensando, ai, fulano tá correndo melhor que eu, ai. Lógico, a gente tem que respeitar pelo currículo da atleta, Uhum, atleta fenomenal, que já tem nome, digamos que a zelar. Então, eu não fico naquela preocupação. Primeiro, eu tenho que me preocupar comigo, em fazer um bom resultado sim. e chegar lá, mostrar realmente para que eu vim, né? Para que eu fui, na verdade. Então, eu não fico com aquela. Lógico, você, por exemplo, você tem uma competidora que você sabe que tem um resultado muito expressivo em relação ao seu. Mas você não tem que desmerecer seu resultado, você não tem que desmerecer você porque tá ali. Se você tá ali, porque você é um dos melhores do seu país. Então, Uhum, tem que encarar da mesma forma. Não, se eu tô ali, por que não? Eu não posso ganhar da pessoa. Se você treina para aquilo todos os dias, você tem que ir com o intuito de, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer meu melhor. Então, por exemplo, se eu não fizer o meu melhor resultado hoje, mas de um momento foi o que eu consegui fazer. Você não tem que se desmerecer porque a outra pessoa está do seu lado. Não, você tem que realmente encarar da mesma forma. Eu penso nesse. uhum. Não, você está coberta de razão aí, porque normalmente no Brasil o que acontece? O vice não é nada. E o Uhum. pessoal não tem noção do que é chegar a oitavo, a nona, décimo, se não tem apoio nenhum para nada. O pessoal não É, tem noção disso. Então, para nós que acompanhamos outros esportes, é muita coisa, é muita coisa. Até o décimo segundo, é muita coisa, porque a gente não tem nada. Então, é, quem parte do nada, o décimo segundo lugar, décimo lugar é muita coisa, não é, Germa? exato. Mas cada um tem sua história, cada um tem um objetivo, né? Então, por exemplo, eu vou competir, eu vou me conformar porque eu fiquei em tal lugar. Às vezes aquela colocação daquela pessoa foi o que ela conseguiu fazer no momento. Então, não é Sim. desmerecer a outra pessoa porque, sei lá, competiu mal, porque não fez o seu melhor hoje. Às vezes já amanheceu legal, não estava tão preparada para aquele momento. Mas é mais dia, você tem que ir com o pensamento de ser grande, independente de sua Uhum. colocação, e fazer seu melhor diariamente. E aí daqui a pouco a Jailma tá competindo, tal, e daqui a pouco o pessoal começa na rua ou em alguma competição. Ei, Jailma! Ô, Jailma, tira uma foto! Ô, Jailma, dá um autógrafo! Como que foi essa sensação, Jailma? E de repente você olhar pro lado e falar, meu Deus do céu, eu tô sendo reconhecida. Eu fico envergonhada, por incrível que pareça. Eu fico com um pouco de receio, mas
as pessoas às vezes me reconhecem, ah, você pode tirar uma foto? Às vezes até meus amigos assim próximos falam assim, ah, Gema, eu quero um autógrafo seu. Eu falei, para, nada a ver, eu fico até com vergonha. Mas eu acredito que eu acho que é normal, né? Na vida esportiva, você, sei lá, fazer um puta resultado e a pessoa acompanhar seu trabalho. É um sinal de Uhum. que você é conhecido por aquilo que você faz. Então, acho que é gratificante a pessoa chegar em algum lugar, falar assim, ah, é fulano lá, aquela pessoa que é atleta, tipo, saiu na televisão, saiu no jornal. Então, acho que isso aí é muito prazeroso. Então, isso aí significa um trabalho que você está fazendo que é bem feito. Então, eu acho bem Sim. legal. Só que eu sou uma pessoa meio, É, meio tímida para essas coisas, mas eu acho bem é legal. normal. É normal, sabe? Porque a gente não tá acostumado. E daqui a pouco a galera começa a chamar, aí você não conhece, não sabe, aí você fica, meu Deus, será que eu vou? O que que eu faço? Não é? É bem por aí. Mas é coisa normal. Aham. Mas eu acho bem legal. É bem legal, é o reconhecimento de trabalho, né? Isso aí é o reconhecimento de trabalho. É a única forma que tem como você saber o reconhecimento da pessoa que está vendo o esporte, não é? Sim. E ó, e aí você tá lá, tal, beleza. E aí o treinamento com esse problema todo que houve no mundo ficou escasso. E parou as Olimpíadas e deu um break e falou assim, ó, acabou as Olimpíadas, é só o ano que vem. Como você recebeu aquilo? Porque você estava bem próximo daquilo, né? E de repente passa para mais um ano e mais um ano de trabalho. Para alguns atletas aqui, eles disseram que foram bons porque eles estavam vindo de contusão, tem mais tempo para treinar, tem mais tempo para se. E qual que foi a sua situação? Para mim foi maravilhoso, de verdade, porque eu tô voltando de lesão, né? Para quem me acompanha realmente diariamente sabe que eu venho 2 anos consecutivos de lesão, de cirurgia, na verdade, que não foi qualquer lesão. Em Uhum, 2018 eu tive ruptura de menisco, tive que fazer cirurgia. Voltei a treinar, eu cheguei a competir, eu acho que uma vez só. Aí fiz toda a preparação para 2019. No começo de 2019, rompi o ligamento cruzado. Então, eu fiquei o ano passado inteiro lesionada, só fazendo fisioterapia, né? Então, foi um processo bem doloroso. Então, por isso que eu falo que, para mim, falando por mim, tá? Foi uhum, muito essa pandemia nesse sentido, porque eu tive mais tempo para eu recuperar e para minha preparação. Então, porque eu acredito que se não tivesse tido toda essa repercussão, tudo isso que está acontecendo no mundo, a chance que eu teria era mínima, realmente mínima, porque uhum. tipo, eu não estava tão preparada. Então, vendo desse lado, eu acho que para mim foi muito bom, porque agora eu já estou recuperando, já estou conseguindo dar sequência aos treinos, então foi ótimo. Sim, a maioria, para ser bem sincero, a maioria aqui dos atletas, eu acho que, meu, para não chutar assim, de 80 a 90, falou que foi ótimo assim a Olimpíadas ter mudado porque vai ter mais tempo para treinar e para se adequar a chegar ao objetivo. Então, pensamos no lado melhor da situação bem ruim, né? Nós Sim. tiramos um lugar, uma coisa boa, né? Que é isso daí. Deixa eu te perguntar, qual que foi não a melhor, mas a competição mais gostosa para que você participou já na fase adulta? A Olimpíada, sem dúvida. Sem, sem dúvida. Sem, sem É, tibiar, né? De realmente. cara, né? Na verdade, eu falo que foi a primeira, por mais que eu tenha ido como reserva, que eu fui no revezamento 4x400. Uhum, Eu não cheguei a competir, mas eu treinei junto com as meninas. No dia da competição, eu fui preparada para a competição, que a gente tem que estar preparada realmente para o dia da competição em si. Eu só não cheguei a entrar no estádio para competir, né? Porque eu já fui no intuito que eu ia como reserva. Só se acontecesse algum imprevisto de alguém machucar, né? Eu uhum, entraria, na verdade. Mas eu acho que pelo fato de ser a primeira Olimpíada, ser aquela coisa tudo muito diferente, tudo muito novo, de você ir para uma Olimpíada, eu acho que é o objetivo de qualquer atleta, né? O ápice do atleta, né? Então, acho que para mim foi o que me marcou eternamente, assim. Lógico, participei de outras, cheguei a competir, mas a primeira que eu fui não tem explicação. Só realmente quem tá lá realmente para ter aquela adrenalina, ter aquela sensação é totalmente diferente, assim. Não dá para explicar, assim, sabe? Em relação a sentimento. Só quem passa ali no momento é que sabe a emoção de estar na Olimpíada. Você fica deslumbrado com tudo, assim, sabe? Você fala assim, ai, aquele uhum. atleta,
não, aquele outro atleta, atleta de tal modalidade, você fica tão deslumbrado com tudo, pelo fato de ter sido a primeira Olimpíada, mas você tem que focar realmente no seu objetivo, né? Se você está ali, você é um dos melhores também do seu país, você está lá Uhum. para aquilo. Então, eu acredito que você tem que focar realmente, esquecer um pouquinho aquilo, né? Então, foi realmente a primeira Olimpíada, sem sombra de dúvida. E qual que é a companheira da Jayuma aqui, assim, meu, é unha e carne, assim, que não se desgruda dentro do atletismo? Ah, na verdade, eu tenho algumas amigas, né? Na verdade, no atletismo, que são pouquíssimas, né? Que eu considero Uhum. realmente uma amiga. Mas eu tenho minha irmã, a Jusilene, que é atleta também. Não desmerecendo as demais que eu conheço, né? As outras meninas, mas minha irmã é fundamental. Ela é sensacional a todo momento. A gente anda junto o tempo todo. Então, nas competições a gente tá sempre juntas. Então, acho que é ela, sem dúvida. E isso são para poucos, né? Tem um irmão, ser atleta e competir juntos, eu acho que imagina para os seus pais, eu acho que é o ápice das coisas boas, né? Sim, exatamente. E por sinal, quando ela vai competir, eu fico mais nervosa do que ela. Então, eu fico com tanto cuidado, sabe, de dela chegar bem, dela poder lançar bem, que ela faz lançamento de dardo, a Jusilene. Então, eu fico tão preocupada com isso que eu acabo esquecendo do que eu faço, porque, tipo, eu sei como é que eu tô, a maneira que eu vou me comportar durante a minha competição, mas ela Uhum. não é tão ansiosa quanto, entendeu? Eu acho que eu fico mais preocupada com ela quando ela está em competição do que em mim mesma. Ó, e eu não vou falar o melhor, mas às vezes passa pessoas na sua vida que você aprende bastante coisa. Então, qual foi o técnico que mais você conseguiu extrair assim? Nossa. Na verdade, foram poucos treinadores que eu tive o prazer, né, de passar com eles. Mas tem duas pessoas, acho que eu vou até ser injusta de eu estar falando assim nome, de dizer que é o preferido de Uhum, todos. Mas tem uma pessoa assim que marcou muito, que foi meu pontapé inicial, que foi o Luiz Alcides, que foi meu primeiro treinador. Mas o que abriu as portas assim para tudo na vida, assim, até hoje a gente troca muita ideia. É uma pessoa que eu admiro muito. Tenho como meu pai o Pedrinho, que é meu ex-treinador que mora lá na Paraíba. Então, para mim, ele, apesar que eu respeito muito todos os que eu já passei, né, que é o Rabassa, que é o treinador da competição uhum. atual, que é o Nakaya, tenho um total respeito por todos eles, mas o Pedrinho é exclusivo, literalmente. Ó, a Sara Salles aí falou assim: não, não é bom não ter irmão, porque é muita tremedeira em dose dupla, aliás. Sara é minha irmã, então ela tá sempre acompanhando. Elas falam que quando a gente está competindo, eles ficam mais nervosas do que tudo. Então, é uma adrenalina muito grande. E ó, a equipe, ela é junto no atletismo, vocês ficam todos juntos ou é só o pessoal da corrida com o pessoal da corrida, o pessoal do salto é com o pessoal do salto, é diferente ou é todo mundo junto? Quando é competição que a gente Sim, vai competir para ficar em isso. essas coisas, não, é muito aleatório. Então, às vezes, você tem a opção de escolher com quem você quer ficar no quarto. Ah, eu vou viajar, às vezes por seleção, com seleção. Às vezes não tem muita gente, você tem muita proximidade, digamos assim. Você pode escolher. Às vezes ele seleciona, mas você tem a opção de querer ficar com aquela pessoa ou não. Mas quando minha irmã vai junto, aí já não tem mais escolha. Então é ela e pronto, e acabou. Ó, o Ricardo Dias é um jornalista esportivo também, está acompanhando a gente, está falando assim, ó. Sabemos que no Brasil falta muita ajuda financeira. O que dizer das dificuldades e a falta de visibilidade também da mídia? Nossa, é difícil, viu? Porque, na verdade, o esporte em si já está cada vez pior, né? Então, na verdade, eu agora, inclusive, estou sem clube, né? 2 anos que eu fiquei de fora das competições por conta de lesões. Simplesmente eu estou sem equipe, eu estou tendo ajuda realmente do Bolsa Atleta, que é o meio que eu estou convivendo hoje em dia. Então é muito difícil. E pelo fato de não ter tanta visibilidade, às vezes quando o atleta fala que o atleta se expõe demais, é porque o atleta
tá reclamando, o atleta quer muita visibilidade, o atleta quer atenção e não é isso. A gente quer só o nosso espaço, quer realmente ser valorizado, que a gente não está tendo Sim. tanto realmente necessário, porque acha, você só corre, você só pula, né? Na verdade, que muitos falam assim, você só joga uma bolinha ali, né? Digamos, arremessa Uhum. e só isso você faz como se fosse uma coisa mais natural do mundo. O atleta não sente dor, o atleta não tem família, o atleta não precisa sobreviver, o atleta não precisa de condições financeiras para sobreviver, e a gente precisa. Uhum. Não é fácil, sabe, manter um atleta em alto nível. A gente precisa de uma condições boa para poder se manter. Então é difícil. Então a visibilidade que a gente tem é muito pouca, né? Apesar de às vezes a divulgação que a gente tem realmente no Brasil, falando português bem claro, a divulgação maior que a gente tem é só futebol. Os outros esportes não é visto, realmente mesmo. É Tem isso muitos aí. campeão brasileiro, sul-americano, campeão mundial, e não tem uma visibilidade adequada. Então ganha muito pouco para nada, entendeu? Às vezes a gente não é valorizado o quanto que a gente precisa. Então acho que a gente poderia ter muito mais visibilidade se as pessoas realmente valorizassem o nosso trabalho. E muita gente passa despercebido, acha que é só uma profissãozinha qualquer, acha, treinou 2 horinhas, 3 horinhas, tá bom, vai para casa dormir. Mas não é assim que as coisas funcionam, sabe? A gente tem que ter uma mente muito boa, a gente tem que ter um físico bom todos os dias, a gente tem que estar bem todos os dias. E a gente não é máquina, a gente sente dor, a gente tem dia que a gente levanta, eu não estou disposta, mas tem que estar lá todos os dias, igual um trabalho qualquer. Só que a gente não é Sim, valorizado. sim. Ó, e o Ricardo Dias falou assim: é uma das situações que ocorre por isso da visibilidade e não ter o, o financeiro junto. É isso que atrai isso, né? Mas você acha que com a internet isso facilitou para vocês para ter mais visibilidade? Às vezes tem, de verdade, às vezes tem só a falação toda, mas realmente põe em prática mesmo, acho que não está tendo, não. Muitos divulgam, muitos expõem tudo realmente que está acontecendo, mas às vezes é só falação, mas retorno financeiro que é bom nada, na verdade. Esse é o português bem claro pra gente. Sim. E o pessoal, sabe por quê? Às vezes o pessoal não tem noção do que hoje representa a internet. Se cada um do poder maior aí pegar aí, fazer um canal somente do atletismo e ficar nas competições, meu, é inacreditável você estar sem clube. Ó, até a Sara comentou, 3 Olimpíadas são para pouco. Estar sem clube realmente é uma vergonha. É uma vergonha isso, cara. É uma vergonha pro esporte brasileiro, Jailma. É uma vergonha, cara. Exatamente, exatamente. Na verdade, o atleta só é aquilo que ele é no momento, né? Se você faz um puta resultado, você é favorecido, você é divulgado. Nas redes sociais, todo mundo te aplaude, todo mundo bate nas tuas costas, todo mundo é teu amigo. Sim, Mas você se ausenta um pouco, né? Você lesiona, ninguém quer saber de você, ninguém liga pra você. Realmente, quem quer saber de você é a sua família, que tá ali com você todos os dias, aguentando a trancos e barrancos. Então, o verdade. esporte às vezes é muito bom, mas às vezes é muito injusto com nós, entendeu? Sim. Porque a habilidade a gente só tem quando a gente, digamos que está no ápice, no topo. Fora isso, você é um qualquer, você é visto como um qualquer. Ó, o Raoni Pessoa falou assim, ó, ela é um exemplo para todos os atletas nordestinos e da Paraíba. É Ô, isso Raoni, aí. É isso aí obrigada. o reconhecimento, ó. É isso aí. Infelizmente não tem o reconhecimento de mídia, que é o mais cogitado. Por isso que a gente abre exceções aqui, o Jailma, porque assim, a gente é pequeno comparado às mídias, né, extraordinárias que existem, mas a gente tá total, assim, fala com todos os esportes, a gente tenta buscar todas as mídias. O que você tiver de matéria, depois você me manda, eu publico. O que tiver de competição, pode me mandar que a gente vai publicar e já sempre vai estar em contato e expondo vocês aqui, viu, Jailma? Tá bom, obrigada. Vou mandar um beijo pro Raoni. O Raoni é um grande amigo meu que mora aí na Paraíba, que está sempre me acompanhando desde de 1900 e antigamente, assim, né? Sem Sempre, revelar, sem revelar. que sempre acompanha a gente, então eu quero agradecer a ele pela presença aí e também os demais que estão nos assistindo aí, mandando as perguntas. Eu quero Muita gente passou por aqui, viu, Jailma? Muita gente passou por aqui. É que muita gente não consegue ficar parado, né? A internet é constante, então a galera não consegue ficar parada. Mas muita gente passou por aqui. Ó,
A Maine Alves colocou assim, orgulho dessa nordestina. Ai, Maíra, um beijo. Estudou comigo lá em João Pessoa, estudou comigo, ajudou muito os trabalhos, viu, na escola. Ó, colocaram aqui, ó, por isso que muitos atletas de alto nível vão morar para fora do Brasil devido ao reconhecimento lá fora. É exatamente isso, né, Gelma? Ah, mas eu penso assim, realmente, para morar lá fora você tem que ter uma condição financeira muito boa para poder você se manter, ou então ter alguém realmente que vai custear tudo isso aí, porque para morar lá fora não é tão fácil assim. Sim, É sim. porque aqui no Brasil as coisas já é difícil, né? Para você pagar um aluguel, para você ter sua, digamos que sua vida normal já é difícil. No outro lado do mundo, se você não tem uma condição financeira legal, então é bem difícil. Já recebeu alguma proposta para fora, ô Jailma? Já eu tinha acabado de competir o Mundial, né, de 2004. Eu recebi uma proposta para ir morar no Canadá, na verdade. Só que na época eu não fui, pelo fato de eu também não falar inglês e ser muito nova, não tinha experiência, não tinha vivência nenhuma. Então, a princípio, eu tinha recusado, porque eu era muito jovem, não tinha tanto conhecimento, né, para poder ter uma visibilidade lá fora. Ah, eu vou morar lá fora, poder Uhum. encarar. Eu já tive dificuldade aqui em São Paulo no início, imagina morando lá fora. Então, me passou pela cabeça, digamos que algumas horas, mas depois eu não me arrependi, de verdade, Uhum. a princípio. Mas hoje em dia eu falo assim, se eu tivesse uma oportunidade lá atrás, se eu tivesse um conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha pensado duas vezes, eu teria ido numa boa. Sim. Hoje, se pintasse, era sem titubear, sem ir embora, né? Ah, hoje em dia eu não digo isso porque, tipo, eu já tenho minha vida aqui em São Paulo, já tenho idade, digamos que assim, um pouco acima, né, para o esporte, né, na verdade. Então, eu não digo hoje, mas se eu tivesse uma idade um pouquinho, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu acho que eu iria, sim. Ó, o pessoal tá mandado muita coisa aqui, ó. A Maila Machado, você sobrevive, viu? O pior já passou, foi quê? Tem alguma história aí, né? Foi A, curar Ma- essa lesão, vai voltar melhor ainda. a Maíla, um beijo para você, viu, Maíla? Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Hoje em dia, ela foi atleta olímpica, fazia 100 com barreiras. Foi um dos grandes nomes realmente no atletismo. E hoje em dia ela é treinadora. Então, ela sabe realmente. Aí já passou também por várias cirurgias. Foi para a Olimpíada de Uhum. cima. Muita gente não acreditava o quanto que ela era porreta, né? Que a gente fala isso. E ela então, mostrou que veio e calou a boca de muita gente. Então, às vezes eu converso com ela e falo assim para ela, falo assim, não, as pessoas acham que eu tô morta, mas eu não tô morta não. Eu ainda tenho muita linha para queimar e ainda vou contar muita história pela frente aí. Com certeza, isso aí com certeza. O público brasileiro te aplaude, Jailma. É Ah, só as obrigada. pessoas lá de cima que não prestam muita atenção para o atletismo brasileiro, mas tem várias aí, várias pessoas carimbadas aí e que vão carimbar mais ainda aí a bandeira do Brasil, viu? Sim, com certeza. No Nordeste é muito grande, assim. Pena que não tem tanto incentivo o quanto precisa, né? Mas se você for ver, o esporte brasileiro é movido praticamente no nordestino. E no atletismo, então, tem bastante gente lá de cima que a gente fala, né? Então, Uhum. e falta muito incentivo de todas as partes, né? Não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Eu acho que teria que ver um pouquinho a mais de carinho essas pessoas, sabe? Poder investir um pouquinho nos jovens. Eu acho que o esporte em si ia dar uma alavancada, mas não tem incentivo. Sim. E quando tem é desviado, né, Jailma? Aí complica mais ainda. A Jailma tem alguma marca esportiva que patrocina você, Jailma, ou não? Agora não mais, porque na verdade antes eu fiquei, desde a época que eu vim para São Paulo, a gente já veio vinculada para treinar em São Caetano, né? Então eu fiquei Uhum. 15 anos competindo por São Caetano, que na época era BMF. Foram mudando de nome, BMF, depois fui para B3, né, Clube de Atletismo. Então foram praticamente 15 anos no mesmo clube, competindo por São Caetano. E a gente tinha parceria com a Nike, né? Só que agora eu não tenho mais nada. Eu tenho Deus e o Bolsa Atleta que está me patrocinando. Então é bem difícil, assim. Meu Deus. Meu Deus do céu. É que eu fico abismado com essas situações, Jailma, porque
Enquanto milhões aí é investido no futebol e em outros esportes é tratado como Isso. amadorismo, né? Infelizmente é tratado como amadorismo. E Jailma, nós estamos se encaminhando para o final da entrevista, porque já vai fazer 1 hora que nós estamos aqui batendo um papo gostoso, maravilhoso. Passa rápido. E aí, bem no finalzinho assim, eu vou fazer umas 5 perguntas para você responder, mas não precisa ser com uma palavra só. Você pode falar o que você quiser, o que você vier à mente, tá bom? Tá bom. Família, Minha base, tudo. atletismo, Mudou minha vida. ter uma irmã no mesmo sentido que eu é Tudo. Olimpíadas, Vou pra quarta. representar o Brasil é Orgulho. Apesar, né, muito. de toda a situação, mas eu acho que só pelo fato de você representar seu país, eu acho que é um grande orgulho. Muitos querem, mas são poucos que podem. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Meu, é inacreditável. Eu não tô acreditando até agora que você tá sem time e sem patrocínio, cara. Você tá indo pra quarta Olimpíada. Sabe, meu, quarta Olimpíada já. Você é uma guerreira, mulher. Você sai do Nordeste, vir morar nessa coisa de louco aqui que é São Paulo. Você ser atleta, você correr atrás, ir pra quarta Olimpíada, não ter um patrocínio, não ter um clube. Meu, você é uma guerreira, meu. Você tem o orgulho. E detalhe, hein? Detalhe, galerinha. Mulher, ser mulher ainda, porque além disso tem o preconceito, tem os machistas, tem uma par de coisa que acontece. Não sei se aconteceu contigo, é uma curiosidade também. Não sei, mas a maioria, infelizmente, passa por essa situação. Não, com certeza. Mas apesar de tudo isso, né, tipo, das dificuldades, eu acho que eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar viva, né, por ter várias oportunidades todos os dias, mas se eu tô, digamos que em pé hoje, com todas as dificuldades, é porque tenho uma família que é a minha base de tudo, que não me deixa cair de jeito nenhum. E tenho poucos amigos, mas esses poucos amigos nos fazem crescer diariamente. Então, eu acho que minha família é a base de tudo. Então, eles fizeram com que, tipo, eu não desistisse. Então, é por eles, é por elas, na verdade, minhas irmãs que estão sempre comigo diariamente, que faz com que eu cresça, tipo, evolua, né, no caso, pense grande. Então, eu acho que para mim é isso. Então, por isso que eu não desisti ainda, porque eu sei que eu ainda vou, né? Vou continuar trabalhando para que eu possa ir e fazer história. Uma paraibana que já fui para 4 Olimpíadas. Então, acho que é mais ou menos isso. A, a Dilma Neri fala assim: elas são orgulhos da família. A Dilma é minha prima, um grande beijo para ela. Está sempre nos acompanhando também, uma grande guerreira, está sempre aí batalhando diariamente. Então é isso. Meu, o que tem de comentário, se eu fosse comentar aqui, a gente não ia ter esse bate-papo. É muita gente falando, Jailma. Muito legal, cara. Muito você saber o quanto você representa para essa galera toda aí, para você saber o quanto que você é na vida delas, viu, Jailma? Ah, obrigada. Eu que agradeço as pessoas que estão mandando mensagem, sabe? Que, querendo ou não, tipo, isso é um incentivo. Por mais que você fale assim, hoje está difícil, hoje as coisas não estão funcionando da maneira que eu quero. Mas é isso aí que motiva a gente, sabe? Pessoas que acreditam no nosso potencial, pessoas que acreditam no nosso trabalho. E a gente vai se motivando a cada dia, vai se renovando, chorando, engolindo choro, sabe? E tentando batalhar, porque eu acho que é a vida da gente, então é o ser humano, na verdade, né? Eu acho que nada é fácil para ninguém. E a gente não pode cair por qualquer tropeço, aí ficar lá no chão, aí eu vou ficar aqui chorando inúmeros dias, achando que as coisas vão cair do céu, que não vai cair. Então a gente tem que ir se virando da maneira que dá. Ó, para finalizar, vou fazer a última pergunta e vou te agradecer, tá bom? Tá bom. Qual o maior sonho da Jailma? Voltar a competir em alto nível. Isso daí não precisa ter muita. Você já vai conseguir, mulher. Você é guerreira demais. Oi?
Foram 2 anos aí bem duros, realmente quem me conhece e está me acompanhando diariamente sabe o quanto que eu estou trabalhando assim, para que isso aconteça. Então, para mim, independente se eu for para a Olimpíada, eu brinco assim que quero ir para a Olimpíada porque é um sonho a mais que eu quero, sabe? Uhum. Voltar a competir em alto nível, então para mim eu acho que vai ser uma das grandes vitórias por tudo que eu passei ano passado. Então é isso. É isso aí, minha linda. Ó, queria te agradecer mais uma vez, Jaima, por você estar aqui com a gente, por essa 1 hora de saber toda a sua trajetória, saber suas dificuldades, seus tropeços, suas erguidas de cabeças. Pódio, então, nem vou falar, né? Pódio, nem vou comentar desse fenômeno indo para a quarta Olimpíada, você tá de brincadeira comigo. Mas, ó, queria te agradecer, viu, Jailma? Imagina, eu que agradeço pelo convite também. Quero agradecer também as pessoas que estão interagindo aí, mandando mensagem, incentivo, né? Querendo ou não, tipo, isso aí me motiva ainda mais de não desistir. Então eu só tenho que agradecer a todos que participaram e a você pelo convite. E quem Que é quiser me isso, para mim é uma honra receber você aí, meu. E quiser me acompanhar minha vida esportiva, né? Então, meu Instagram tá aberto lá, né? Eu sempre posto algumas coisas em relação ao treino. Meu período que eu fiquei afastada, né? Tratando, fazendo fisioterapia e tudo mais. Mas agora já estou dando continuidade aos treinos. E vamos ver o que é que vai dar, né? Nosso futuro a Deus pertence, seja o que Deus quiser. Verdade. E com certeza ele vai ter o melhor para você, viu? Um grande Tá bom. abraço, minha amiga. E ó, logo mais eu vou editar, já vou mandar para você já esse vídeo aí para você ter aí, para você espalhar para a galera aí o seu bate-papo e a sua trajetória, viu? Opa, tá certo. Muito obrigada, viu? Que isso, obrigado mais uma vez. Ó, se cuida, tá? Boa recuperação e pode ter certeza que você vai conseguir seus objetivos. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, né? E agradeço a todos aí que participaram. Estou muito feliz com tudo isso, que é um pouquinho da minha trajetória, assim, que eu contei por cima. Mas quem me conhece a fundo sabe que eu sou desse jeito, nunca desisto de nada. Por mais que eu leve um não hoje, amanhã eu tenho que ir em busca do sim. E a vida é assim mesmo. Então, a gente tem que estar sempre de cabeça erguida, independente de qualquer coisa. É isso aí. Grande legado aí você deixou aí pra galera que. Não, não é fácil pra galera que tá iniciando também, Gelma. Aham. Dependendo das suas palavras, muitas crianças assistem e elas se identificam e corram atrás dos seus objetivos, viu? Sim, sim. Mas a gente tem que ser espelho, né? Eu acho que as pessoas têm que observar e tirar algum proveito daquilo que a gente faz. Então a gente tem que ser vista de uma maneira bem positiva, principalmente a gente que faz esporte, que está sempre visto, né? Digamos assim, né? Querendo passar uma boa imagem. Então a gente tem que fazer por onde as coisas acontecerem também. Verdade. Ó, um grande abraço pra você, viu? Se cuida aí e boa recuperação. Beijo. Obrigada, beijo, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.